O que os mortos estão fazendo agora, a verdade que nunca te contaram, estão dormindo ou conscientes. Descubra o mistério sobre os mortos. Segundo a Bíblia, o que acontece após a morte, a resposta bíblica pode te surpreender. O que acontece no momento em que uma pessoa deixa este mundo? Os mortos estão em um sono profundo, aguardando um julgamento futuro, ou já vivem em outra dimensão plenamente conscientes de seu entorno. Este é um mistério que intriga muitas pessoas e nos leva a refletir sobre o que os mortos estão fazendo agora mesmo. Hoje, com base na palavra, antes de mergulharmos nesse mistério profundo, já quero te fazer um convite especial. Se você ama estudar a Bíblia e quer crescer no entendimento da verdade divina, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e ainda fortalece a sua caminhada de fé. Agora, prepare-se para uma jornada reveladora, porque o que vamos descobrir hoje sobre os mortos segundo a Bíblia pode transformar completamente a sua visão sobre a vida, a morte e o que vem depois. Segundo as Escrituras, a morte não é o fim da existência, mas uma mudança de estado. Em Gênesis 2:7, vemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Isso mostra que o ser humano é uma junção de corpo e espírito, ou seja, a alma é o resultado dessa união. Quando morremos, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu, conforme Eclesiastes 12:7. Mas o que isso realmente significa? A alma deixa de existir? Ou ela permanece consciente em outro plano? Esse é o ponto central da nossa investigação de hoje. Onde estão os mortos e o que eles estão fazendo neste exato momento? A Bíblia apresenta dois tipos de linguagem sobre os mortos. Em alguns textos, ela fala do sono da morte, como em João 11:11, onde Jesus se refere à morte de Lázaro como um sono. Essa metáfora indica um estado de inatividade, de inconsciência, como se a pessoa estivesse esperando algo, no caso, a ressurreição. Essa visão é reforçada por Salmos 115:17, que declara que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Isso dá a entender que na morte não há atividade consciente, adoração ou qualquer forma de comunicação com o mundo dos vivos ou com Deus. Mas será essa a única interpretação possível dentro das Escrituras? Vamos analisar mais profundamente. Por outro lado, existem textos que indicam consciência imediata após a morte. Um exemplo marcante é a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16:19-31. Nessa narrativa, Jesus descreve dois destinos opostos: Lázaro, confortado no seio de Abraão, e o rico, em tormentos. A história sugere que, ao morrer, as pessoas têm plena consciência de seu estado, o que levanta uma pergunta intrigante. Seria essa uma descrição literal do que acontece após a morte, ou apenas uma ilustração para ensinar uma lição moral? Muitos estudiosos acreditam que Jesus usou elementos culturais da época para transmitir verdades espirituais, não necessariamente uma descrição cronológica dos eventos pós-morte. Mas o fato é que a história mexe com nossa compreensão do que é estar morto segundo a Bíblia. Se considerarmos Apocalipse 6, 9 e 10, encontramos mais uma cena enigmática. Ali, as almas dos mártires estão debaixo do altar celestial, clamando por justiça. Isso indica um estado de consciência, de expectativa, de oração até mesmo após a morte física. Então, como conciliar essas diferentes abordagens? A resposta pode estar no entendimento da separação entre corpo e alma. O corpo adormece, volta ao pó, mas a alma, a essência espiritual do ser, permanece em um estado de espera consciente, aguardando a consumação de todas as coisas e o juízo final.
Isso explicaria os textos que falam tanto de sono quanto de consciência, sem que haja contradição. Essa distinção também está presente no que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, 6, 8. Ele diz que preferia estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Isso indica uma esperança de comunhão imediata com Deus após a morte, ao menos para os salvos. Já em Filipenses 1:23, Paulo afirma que desejava partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essas declarações não falam de um sono ou estado inconsciente, mas sim de uma presença ativa na companhia de Deus. Então, poderíamos entender que há dois aspectos complementares. O corpo repousa e a alma segue consciente, especialmente no caso dos justos. Essa é uma das chaves mais importantes para decifrar o mistério dos mortos segundo a Bíblia. Agora pense comigo. Se a alma permanece consciente, onde ela está exatamente? A Bíblia fala sobre dois destinos bem definidos. O primeiro é o paraíso, reservado para os que morreram em Cristo. Jesus disse ao ladrão arrependido na cruz: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Lucas 23:43. O segundo é um lugar de tormento, separado da presença de Deus, onde os que rejeitaram a salvação aguardam o juízo final. Ambos os estados são provisórios, à espera da ressurreição e do julgamento definitivo descritos em Apocalipse 20. Isso significa que os mortos não estão em seu destino final ainda, mas sim numa espécie de antessala da eternidade. E o mais impactante, tudo isso já está em curso neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo. E como será esse julgamento final? A Bíblia nos apresenta a cena do grande trono branco, em Apocalipse 20, 11 e 15. Ali, todos os mortos, grandes e pequenos, estarão diante de Deus. Os livros serão abertos, e cada um será julgado segundo as suas obras. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Essa é a conclusão inevitável para aqueles que rejeitaram o chamado de Deus. Já os salvos herdarão a vida eterna e habitarão na Nova Jerusalém, onde não haverá mais dor, morte ou sofrimento. Essa visão escatológica é o ponto de chegada de todo o plano de redenção. E o estado atual dos mortos é apenas uma etapa nesse processo grandioso e eterno. Se você está aqui até agora, é porque algo dentro de você quer entender mais, quer se aprofundar na verdade da palavra. Então escreva nos comentários: "Eu escolho viver para Deus", para que essa declaração de fé publique, diante do mundo, sua decisão por Cristo. E lembre-se, essa verdade sobre os mortos não é apenas para satisfazer nossa curiosidade. Ela tem o poder de mudar como vivemos hoje. Saber que nossa alma continua viva, que enfrentaremos um julgamento e que a eternidade depende das nossas decisões agora, deve nos fazer viver com propósito, temor e fé. Não podemos deixar para amanhã a escolha que define nosso destino eterno. Na próxima parte deste vídeo, vamos examinar os sinais da volta de Cristo e como o estado dos mortos se conecta diretamente com o arrebatamento e a ressurreição dos justos. Se você deseja continuar explorando essas revelações profundas, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer a verdade sobre a vida, a morte e a eternidade. Que a graça de Deus te acompanhe e que o Espírito Santo continue te guiando por toda a verdade. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.